Você está no programa O Amor Pede Passagem. O tema de hoje é o amor à criança interior. Atender a criança é sempre desafiante. Todo ser que emerge pela reencarnação traz necessidades biológicas, psicológicas, emocionais, espirituais, sociais, de tal complexidade que é muito difícil os pais, educadores, professores conseguir acolher tantas demandas. Mas o desafio é posto. Escolas, lares, cursos, aprimoramentos se fazem na tentativa de poder fazer o melhor pela criança. E isso é objeto de estudo, de pesquisa e de aperfeiçoamento. Mas há pouco olhar para um tipo de criança que passa desapercebida. É a criança interior que está dentro de você, que está dentro de mim, que está dentro de todos os adultos. Somos aqueles que, quando nos colocamos em a sociedade, não nos damos conta que revelamos a presença de uma criança interior peralta, que às vezes, por estar ferida, comunica as suas dores internas através de comportamentos imaturos. Quantos adultos apresentam uma cólera que tem a ver com uma criança que foi violada na sua intimidade enquanto nos primeiros anos de vida? Quantas pessoas se mostram de tal modo carentes, necessitadas de afeto e pegajosas, que não se dão conta de que estão sendo contaminadas pela criança interior que não encontrou dos seus pais a afetividade suficiente para que elas pudessem se sentir nutridas e pudessem ficar bem com elas mesmas na autoestima. Quantos de nós revelamos confusões no âmbito emocional e da nossa sexualidade porque não nos damos conta igualmente de que o pequeno que existe dentro de nós mesmos foi transgredido quando, na sua sexualidade, pelo um processo de pedofilia, pela uma invasão afetiva de um adulto que passou de raspão em casa por um dia, por um fim de semana, ou de alguém que coabitou na conta de um familiar, de um parente ou de um vizinho, e que lesou em algumas experiências, deixando aquela criança profundamente sequelada e revelando essa dor hoje através de uma confusão nos seus processos de relacionamentos amorosos. Quantos de nós adultos não conseguimos perceber de que muito da nossa imaturidade, dos nossos conflitos, da nossa pequenez enquanto adulto, revela o pequeno que há na gente, revelando efetivamente que esses problemas dizem respeito à demanda desta encarnação e não de outras, de que falam de uma criança ferida, mutilada, lesada, e que traz essa manifestação conflituosa permeando a vida do adulto sem que o adulto se dê conta disso. Fazer uma pausa para a reflexão, analisar o padrão do nosso comportamento, perceber as transações emocionais que estabelecemos no âmbito afetivo, familiar, profissional, institucional, religioso e poder avaliar onde estão esses pontos de estrangulamento ou pontos cegos, vai nos remeter inevitavelmente, muitas vezes, a essa criança que está pedindo socorro e de que o adulto não se dá conta. Está, às vezes, até cuidando dos seus filhos, cuidando dos filhos dos outros, mas não se dá conta de que não é suficiente porque ainda não atendeu a sua criança interior que clama colo. Se você quer analisar adequadamente essas lesões da criança interna, olhe para os seus pais e veja como é que ficou essa relação, olhando para o passado. Olhe para o presente, para a relação afetiva, conjugal, relação das amizades. Veja aonde há os processos de conflito, aonde há as trincas, aonde há os espinhos, aonde é que a gente se sente ferido ou fere. Ou olhe para os seus filhos e veja as encrencas que eles trazem, a sua parte nisso, e você vai ver, não poucas vezes, do que muito do que está na relação com seus pais, na relação com seus amigos ou com a sua esposa ou seu esposo, ou presente no comportamento inadequado dos seus filhos, está a sua parte, revelando dessa parte
que a sua criança interior, ela contaminou o padrão de relações sociais, afetivas, no campo da sua movimentação ao longo dessa existência. Parece quase uma viagem, né? E é uma viagem da subjetividade. Fazermos um pouco de silêncio e percebermos que somos um ser histórico, de que, se é verdade que tivemos muitas encarnações e trazemos muitas tendências, inclinações que advêm desse passado longínquo, não menos verdade o é de que trazemos do passado recente encrencas, problemas que povoaram a nossa vida infantil na primeira, às vezes na segunda infância, e que até hoje estão aguardando um olhar carinhoso de um adulto que é você em relação à sua criança interna, sou eu em relação à minha criança interna, para poder fazer uma mudança radical no padrão de comportamento existencial e podermos reestruturar a nossa colocação no mundo, transformando a nossa vida para melhor. É necessário fazer uma pausa para atender a criança interna, sob pena de continuarmos experimentando dores e sofrimentos, esperando que soluções venham de fora, atendendo as crianças de fora, sem atender-se a si próprio. Uma pausa para atender a sua criança interna. E como se faz isso? Vejamos no próximo bloco. O amor à criança interior é a nossa temática, nos convidando efetivamente a fazermos um silêncio capaz de podermos ouvir a nossa própria alma, que na sua história traz uma criança interna aguardando ser acolhida. Parar e avaliar as nossas relações, para identificar que parte de mim traz aquele conteúdo conflitivo, fará com que vejamos em nós mesmos de que aquele comportamento, aquela atitude, aquela emoção, aquele processo que se estabelece extraordinariamente difícil na nossa vida tem muito a ver com aquele momento histórico da nossa história infantil, da criança não atendida. Identificar isso é poder dizer para a criança como a gente vê que se deve ser feito, por exemplo, num shopping, quando a criança quer que compre um brinquedo ou quer comprar uma guloseima e o pai diz não, e a criança chora e o pai diz não. Se é não, é não. É ele que conduz a criança, não é a criança que conduz o adulto. Muito embora a gente veja muita coisa errada nesse sentido. Assim devemos fazer em relação a nós mesmos. Quando a nossa criança interior quer agredir, quando a nossa criança interior quer colar em alguém afetivamente de uma forma dependente, de uma forma simbiótica, nós precisamos dizer não. Quando a nossa agressividade ela se mostra destrutiva, revelando uma criança que está ali esperneando porque foi violada pela expressão de crueldade que experimentou na sua história infantil com seus pais, nós precisamos dizer não, a fim de que não demos vazão para que aquela criança, em nos incorporando, ou seja, em nos assumindo, ela domine o nosso comportamento de maturidade. E logo depois a gente se arrependa e diga, puxa, eu agi como uma criança, puxa, mas eu fui tão imaturo, mas puxa, eu fui tão impulsivo, mas como eu pude fazer isso? Quantas vezes nós nos dizemos isso? Porque fomos teleguiados pela nossa criança ferida. Parar, identificar a criança e por alguns segundos ou alguns momentos dizer, não, eu sou o adulto. Eu é que comando a minha vida e não uma parte de mim ferida. Essa é a primeira instância que psicologicamente nós chamaríamos de identificar e desidentificar para assumir a postura madura de condução da nossa própria vida. A partir daí, começar a atender essas demandas, perceber pelo que eu me movimento dessa forma. E ao invés de exigir o afeto do outro, dar afeto para mim mesmo. Ao invés de eu agredir o outro, eu atender aquelas lesões de agressividade que estão na minha história de espancamento ou de desqualificação. Ao invés de me achar um zero à esquerda com alguém, eu poder olhar para mim mesmo e perceber que esse zero à esquerda foram professores
que me desqualificaram no banco escolar, dizendo que eu não valia nada em função da dificuldade do meu aprendizado. Eu que preciso fazer agora esse processo de condução. Eu que preciso ser o pedagogo de mim mesmo. Eu que preciso fazer esse movimento de autoproteção, de autonutrição, de autoamorização. Sou eu que tenho que colocar a minha criança no colo. Não foi sem razão que Jesus disse: deixai que venham a mim as criancinhas. Falando aos discípulos que tentavam impedir a chegada das crianças a ele. Não só as crianças externas devem ser conduzidas a Jesus, mas as nossas crianças internas, a sua, a minha, a da humanidade, que esse mundo infantil lesado, que foi lesado fora, e que o ser cresceu e agora a lesão continua dentro, porque o tempo não faz passar até que façamos a nossa correção, ficou simplesmente cristalizado, congelado, embaixo do tapete, mas mais dia menos dia aquilo comparece, exigindo-nos uma atenção delicada, cuidado com a nossa criança interior. Ou seja, deixar que a nossa criança interior possa ser atendida pelo Cristo interno que a aguarda, ou para o Cristo externo, que nós nos associamos na busca dessa espiritualidade inspirada no pensamento cristão que nos inspira, ou no pensamento religioso da crença que você nutre. Deixar a criança a Jesus é permitir que essa criança, que foi machucada, ela possa ter um tempo para poder ir se beneficiando desse contato fecundo, viçoso, amoroso de um adulto que começa a dispensar cuidado, curando-lhes as feridas. E um segredo para você, à medida que a criança vai curando, ela vai se transformando naquilo que a psicologia junguiana chamaria da criança dourada, a criança feliz, a criança saudável. Todo adulto que tem uma boa performance, tem uma boa criança interna, que se manifesta através desse adulto, trazendo ludicidade, alegria, bom humor, liberdade, movimentação amorosa, porque uma criança saudável dentro de um adulto faz que ele jamais envelheça. Deixar a criança ir a Jesus, portanto, é permitir que a criança se beneficie do amor que conseguimos reunir, a fim de que a cada dia nós possamos ser maiores, detendo a criança interior, sem ser sitiado por ela, e poder fazer dela um cúmplice na nossa movimentação existencial. Este é o nosso objetivo da semana, do mês talvez, e quiçá da vida, se você quer um compromisso com você. No próximo programa, nós teremos o tema que está aqui posto. Eu aguardo você para mais um encontro.